Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula. Daremos continuidade ao nosso assunto a respeito das ordens de energia físico-química, que são aquelas que estão envolvidas nas asfixias, falando aí sobre os sinais, as lesões externas provenientes do afogamento. É isso. Na aula anterior, nós falamos a respeito de algumas lesões externas. Em meio a essas lesões externas, nós citamos aí as fases do afogamento, né? A primeira fase seria uma fase de defesa, onde a pessoa é tomada de surpresa e apresenta dispneia, que seria a interrupção da respiração, né, por imersão em líquido. A segunda fase seria a fase da resistência, né, onde há a parada dos movimentos respiratórios. A terceira e última etapa é a etapa de exaustão, onde é acompanhada por uma inspiração profunda, seguida de uma asfixia, que leva à inconsciência, à insensibilidade e à morte. Né? Caso um terceiro consiga intervir aí nesse momento da terceira fase, ele tem que intervir antes da fase da morte, né? Até a fase da insensibilidade, nós estamos falando ainda de uma morte aparente, tá certo? Sendo que a morte seria a parada total e irreversível das atividades eletroencefálicas. No afogamento verdadeiro, pessoal, alguns sinais externos, eles irão acompanhar, né, isso, o afogado. Falei para vocês que haverá presença de líquidos nas vias aéreas. Deixa eu ver aqui, voltando. Né, a pele anserina, né, isso, uma pele enrugada, seguida de uma maceração, o cogumelo de espuma, que indica sinal de vida ainda durante os movimentos de tentativa de sair da água, tá certo? Em falsos afogados, o cogumelo de espuma ele não é observado porque a pessoa já estava sem respiração, então não teria como a água entrar ou uma artéria, né, se romper, provocando sangramento, visto que a circulação sanguínea já teria sido cessada. Aqui seria um outro sinal, né, a pele anserina, né, o cadáver, né, como último refúgio, inconscientemente, vai haver, no caso, um sinal involuntário, né, a sua pele vai ficar arrepiada, né, e a morte se consuma com a pele dessa forma, pele anserina. Lesões por arrastamento, né? Essas lesões por arrastamento, se houver um sangramento, indica que a pessoa ainda estava viva naquele momento onde houve esse arrastamento, né? Principalmente em locais onde tem correnteza. E lesões por animais aquáticos, né? Os animais aquáticos, eles acabam se alimentando e fazendo a festa no cadáver, né? Vítima de afogamento. Então, pessoal, algumas lesões possíveis de ser observada agora internamente ao corpo, né, seria a presença de líquidos em vias respiratórias. Né? Imagine eu jogar um corpo morto, né, uma pessoa que já veio a morrer, na água para tentar simular um afogamento, né? Então não tem como, né, isso, o líquido, a água, e parar nas vias respiratórias, porque essa pessoa já cessou sua respiração e ela já está morta. Né? Então, a presença de líquido nas vias respiratórias aponta sinal de vitalidade e comprova, né, que é um afogado real, que essa pessoa realmente morreu vítima de afogamento e não que foi plantado um corpo lá para atrapalhar as investigações e a descoberta da causa mortis. A presença de corpos estranhos no líquido das vias respiratórias, né? Além do mais, pessoal, esses corpos estranhos seriam pequenas algas, podem ser pequenos animais, sujidades, tá certo? Impurezas da água estarão aí dentro das vias respiratórias. Nos pulmões, é possível observar que eles estão
aumentados, não é isso? Na tentativa aí de capturar oxigênio, eles ficaram aumentados, inflados. A gente perceberá também um enfisema aquoso, né? Seguido também de equimoses, né? Essas equimoses, como eu falei para vocês, seriam aquelas manchas roxas provenientes da erupção, da quebra de vasos sanguíneos, né, que acabam irradiando o sangue aí para a malha do tecido. Então, os pulmões eles vão sofrer uma tentativa tão grande de buscar oxigênio que alguns vasos sanguíneos eles podem vir a se romper, provocando a equimose. Não é isso? Então, agora nós temos aí uma grande quantidade de manchas e de sinais, né, com nomes complicados, e cada um vai simbolizar um evento diferente que vai acontecer, principalmente aí na região dos pulmões, tá? Ou então dentro dos órgãos internos. Primeiro, sinal de Brouardel, manchas de Tardeu, manchas de Pautalf, sinal de Widler, sinal de Niles e sinal de Vargas Alvarado. Então, olha só. Começando, pessoal, o que seria o sinal de Brouardel? Então, o sinal de Brouardel, ele vai se apresentar como um enfisema aquoso subpleural, né? Dando ao pulmão o aspecto aí de uma esponja molhada, tá certo? O que é esse enfisema aquoso? Pessoal, o enfisema aquoso nada mais é que a água vai entrar nos pulmões, tá certo? Quando a água entra nos pulmões, ela vai deixar os pulmões inflados e encharcados. Então é como se os pulmões adquirissem um aspecto de esponja molhada. Esponja porque eles estão inflados e molhada, né? Porque há esse enfisema aquoso, os pulmões estão encharcados de água. Certo? Então, essa presença excessiva e incomum de água nos pulmões caracteriza o sinal de Brouardel. Né? Se você apertar o pulmão, você vai ver que ele vai estar encharcado de água e com aspecto semelhante a uma esponja. Esse aí é o sinal de Brouardel. As manchas de Tardeu, tá certo? São aí caracterizadas por equimoses subpleurais, tá certo? Lembrando, pessoal, que já é a segunda vez, né, que eu falo aí subpleural, né? Eu acabei de falar aqui nas manchas no sinal de Tardeu, né? Um enfisema subpleural e agora uma equimose subpleural. O que seria a pleura? A pleura, pessoal, seria uma membrana dupla, né, formada por uma camada externa, que fica entre a caixa torácica e entre os pulmões, tá certo? A pleura, ela serve para impedir com que quando os pulmões venham a se expandir, eles entrem em contato direto com a caixa torácica, protegendo eles aí contra os atritos, tá certo? Então, uma membrana que está entre os pulmões e a caixa torácica seria a pleura, tá certo? Então, essa equimose subpleural seria, aí, no caso, uma irradiação, tá certo? De sangue proveniente da ruptura de vasos sanguíneos nos pulmões, né, que ficarão visíveis ao nível acima da pleura, né? As manchas de Tardeu, elas são raras, tá certo? Mas elas podem acontecer devido à tentativa dos pulmões, né, conseguir capturar oxigênio nessa situação, né? Então os vasos vão acabar se rompendo e essa ruptura vai provocar aí, no caso, um irradiação, né, um vazamento de sangue entre os tecidos da pleura, tá certo? Caracterizando uma equimose subpleural, que seria essas manchas roxas, ó, inclusive com algumas petequias, né? A gente consegue observar. As manchas de Pautalf agora seriam hemorragias subpleurais, né? Seriam equimoses vermelho claro com 2 ou mais centímetros de diâmetro devido à ruptura das paredes alveolares, né? Dos alvéolos pulmonares.
Então, pessoal, as manchas de Pautalf, elas precisarão ter 2 ou mais centímetros, tá certo? São caracterizadas por essas manchas, né, vermelho claro, tá certo? E que podem também ter aí, no caso, um sinal, né, arroxeado próximo a ele, tá certo? Então, essas manchas aqui, ó, vermelho claro, são provenientes das rupturas dos alvéolos pulmonares, né, responsáveis aí pelas trocas gasosas, pela hematose. As manchas de Weidler, pessoal, de Weidler, tá certo? Seria a presença de espuma, líquido, sólido no estômago. A pessoa, ao mesmo tempo que ela leva água para os pulmões, ela também acaba engolindo muita água. E essa água, na agitação, ela vai conter sujidades, plantas aquáticas, é, detritos, tá certo? Que irão parar no estômago, né? Então essa pessoa, né, o estômago dessa pessoa está aqui repleto, né, de areia, né, penso eu, né, proveniente aí das sujidades, né, da água, tá certo? Então, ela foi parar no estômago dessa pessoa porque ela bebeu muita água antes de morrer, né? Essa água suja. Há também as manchas de Nile. As manchas de Nile, pessoal, elas estão intimamente conectadas com o cogumelo de espuma. Lembra-se que o cogumelo de espuma, ele era, na verdade, uma espuma que tinha a presença de sangue. E esse sangue, ele vinha de onde? Ele vinha, pessoal, a partir da ruptura de uma artéria localizada no nosso nariz, que seria, no caso aí, a artéria etimoidal. Pessoal, é muito comum em períodos muito quentes, muito secos, e até mesmo em algumas situações onde a pessoa está com uma queda no nível de plaquetas no seu sangue, que são responsáveis aí pela coagulação, de haver sangramentos nasais. Às vezes você está de boa, assistindo a aula, assistindo televisão, e começa a sair sangue do seu nariz. O nosso nariz, ele é um órgão extremamente sensível, né, responsável aí, né, por levar o ar, as nossas narinas, para o nosso sistema respiratório. Mas o que que acontece, pessoal? O nariz é importantíssimo para o movimento de respiração, porque o nariz, além dele filtrar o ar a partir dos pelinhos que tem aí nas nossas narinas, o nariz, ele também é responsável por aquecer e umedecer o ar, tornando ele mais aerável, né, mais, digamos que, próprio para entrar nos nossos pulmões, sem haver o ressecamento das mucosas, tá? Então, quem é responsável pelo aquecimento e pela umidificação do ar seria essa artéria etimoidal, tá certo? E é ela justamente que vem a provocar sangramentos nasais em períodos muito quentes ou em períodos onde você está com uma baixa na diminuição aí das plaquetas, tá? Quem de vocês aí já teve algum sangramento nasal de uma hora para outra, né? Digamos assim, foi devido aí à ruptura dessa artéria, tá certo? Essa artéria etimoidal. Então, durante o momento do afogamento, né, que a pessoa está desesperada, né, com apneia, sem respirar, há uma pressão muito forte exercida na região da cabeça da pessoa. Essa pressão ela é tão forte que ela é capaz aí de promover a quebra, tá certo? Aí a ruptura dessa artéria etimoidal. Então é muito comum haver sangramento nasal, né? Que é acompanhado também do cogumelo de espuma, né? O cogumelo de espuma seria aí no caso um refluxo provocado pela entrada de água nos pulmões, né? Que acaba aí voltando, né? E como o sistema respiratório tem um canal comum tanto entre as vias aéreas e a via oral, né? Então é muito comum haver essa espuma, né, na boca e no nariz da pessoa, sendo que no nariz ela vai ser acompanhada, tá certo, de sangramento devido à ruptura da artéria etimoidal, que a gente chama aí de manchas ou de sinal de Nile, tá certo? Uma hemorragia etimoidal. Muito bem.
Temos, pessoal, as manchas de Nile. As manchas de Nile seria caracterizado aí por uma hemorragia temporal. Perdão, pessoal, aqui não é manchas de Nile, é sinal de Vargas Alvarado, tá certo? Sinal de Vargas Alvarado. Perdão, pessoal, eu acabei de fazer uma confusão, tá? Essa hemorragia etimoidal, tá certo? Sangramento no nariz não são as manchas de Nile. A hemorragia etimoidal, sim, que é o sinal de Vargas Alvarado, tá certo? Infelizmente, pessoal, eu só estou conseguindo projetar esses slides para vocês em PDF. A versão dele em PowerPoint, a versão que é editável, né? Eu não, infelizmente, eu não estou tendo acesso, tá? Mas antes de eu disponibilizar esse slide para vocês, eu vou fazer a conversão, tá certo? A conversão dele em PowerPoint e vou consertar isso daqui, tá certo? A hemorragia etimoidal seria o sinal de Vargas Alvarado. Já aqui a hemorragia temporal na região próxima ao ouvido médio, nas têmporas, sim, que são as manchas de Nile, tá certo? Aqui está correto, tá certo? Vou me perdoando aí pelo deslize, tá? Sinal de Vargas Alvarado, hemorragia etimoidal, sangramento no nariz. Manchas de Nile, hemorragia temporal próximos aí ao ouvido médio, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a pressão exercida no crânio, na cabeça da pessoa, é uma é uma pressão tão forte, tá certo, que acaba fazendo várias artérias, vasos sanguíneos se romperem, tá certo? Então, essas manchas de Nile seriam aí provenientes do sangramento, né, na região do ouvido, tá certo? Próximo aí ao ouvido médio. Seria mais ou menos onde a gente coloca o cotonete, o máximo, tá certo? Aí para limpar o nosso ouvido, tá? Seria o ouvido médio, né? Sendo que esse ouvido médio ele é muito perigoso, né? De entrar substâncias aí devido à questão dos ossículos do ouvido e também da questão da membrana timpânica, do tímpano, tá certo? Então acaba aí havendo essa ruptura. O diagnóstico do afogamento, ele se torna possível pelo exame tanto externo quanto interno do cadáver e também pelos exames complementares, né? Talvez de testemunhas, através aí da observação, né, da aparência, se houve outro sinal, né, que venha corresponder a uma luta corporal, ou então a um impacto que veio deixar a pessoa inconsciente ou a matá-la antes de jogar na água. A presença de lesões em vida e, após a morte, concorrem, auxiliam para o diagnóstico diferencial entre o afogado verdadeiro e a simulação de afogamento, assim também como a causa jurídica da morte, se foi uma causa acidental ou uma causa, né, relacionada a homicídio. Chegamos, pessoal, aí na sufocação. A sufocação é uma modalidade de asfixia mecânica decorrente do bloqueio direto ou indireto das vias respiratórias, impedindo a penetração do ar. A pessoa ela não está submersa em um corpo de água e nem em gases irrespiráveis, mas haverá, de alguma forma, o bloqueio direto ou indireto das vias respiratórias. Entende-se como vias respiratórias tanto aí as cavidades nasais, né, as narinas, como também a cavidade oral, seria a boca. Nós vimos, pessoal, que essa sufocação, ela pode ser uma sufocação direta ou ativa, né, correspondendo aí ao soterramento e ao confinamento, ou indireta ou passiva, quando há a compressão do tórax, impedindo com que o corpo ele venha a expandir os pulmões para a entrada de ar. O soterramento, pessoal, seria a asfixia que se realiza pela permanência do indivíduo em um meio sólido
ou semissólido, né, de modo que as substâncias aí contidas penetrem na árvore respiratória, impedindo a entrada de ar, né, produzindo a morte. De toda forma, vai haver a quebra da hematose, a quebra das trocas gasosas. As lesões externas provenientes do soterramento são aquelas consequentes ao traumatismo externo torácico, de preferência, né, como sejam fraturas costais, hemorrágicas, compressões pulmonares, cardíacas e etc. Essa lesão externa, geralmente, ela acompanha é, um sinal, por exemplo, de desabamento, um sinal de peso que foi feito sobre o corpo da pessoa, de forma aí a provocar essas lesões. Já as lesões internas, elas estão talvez as mais importantes em vítimas de soterramento, né? Na necroscopia, as lesões que devem ser estudadas no soterramento são aquelas ligadas à ação de substâncias estranhas nas vias respiratórias ou digestivas, de localização mais ou menos profunda e produzidas em vida naturalmente. Assim como o afogamento, pessoal, a pessoa que foi soterrada, ela vai ter sinais vitais antes de fato, né, entrar no período aí de morte real. Então, ela vai tentar respirar, ela vai tentar fazer esforço e que vai acabar levando, né, aí esses corpos estranhos, né, tais como terra, pedras, sujidades, né, a entrarem nas suas vias respiratórias, né, e também digestivas. E se ela tiver localizado de uma forma mais profunda, indica sinal vital, né, antes da morte acontecer. Né? Depois, as lesões internas, né, se manifestam com rigor asfíxicos, né, asfíxicos, denotando aí o impedimento respiratório, que seria aí também tentativas, né, do pulmão em se expandir para capturar o ar. Né? Então, aqui, né, as vítimas de soterramento, aqui na cavidade nasal, tá certo? Tá repleto aí de sujidades, tá? De partículas estranhas que acabaram entrando aí na tentativa de respirar. Né, o trato digestivo, né, o estômago, o esôfago vai estar repleto aí de terra, repleto de lama, né, dependendo aí de onde essa pessoa veio a ser soterrada. Já vi uma pessoa, né, casos de pessoas serem soterradas dentro de um componente que é destinado a armazenar grãos, né, que seria milho, arroz, etc. Né, essa pessoa acabou ficando dentro desse local de armazenamento, né? E o milho e o arroz ele acabou aí fazendo tanto peso e soterrando essa pessoa, levando ele à morte, né? Sendo aí que o seu trato digestivo e respiratório estava cheio aí, repleto de arroz, né? De grãos que acabaram levando a se soterrar. O diagnóstico de soterramento se faz pela existência da substância pulverulenta nas vias respiratórias, sendo indispensável excluir a possibilidade da sua penetração post-mortem em outras causas de morte, né? Então, se uma pessoa for jogada, né, em um ambiente para plantar, tentar mostrar que ela morreu soterrada, né? Se a gente observar a ausência, né, dessas substâncias nas vias aéreas ou respiratórias, a gente já sabe que essa pessoa estava morta quando foi colocada ali. Para isso, né, tem a importância, como eu falei, a penetração profunda das referidas substâncias nas vias respiratórias com indício de reação vital e também sua penetração nas vias digestivas em movimentos de deglutição. A natureza jurídica do soterramento ela pode ser um acidente, né, com relativa frequência um acidente de trabalho, podendo ser também um homicídio. Né? Pessoas que são, por exemplo, enterradas vivas. O estudo das reações vitais e o grau de penetração profunda das substâncias nas vias respiratórias fala a favor de soterramento em vida, mais uma vez. É conveniente se lembrar de que nem sempre na morte por soterramento o êxito se deve a uma asfixia mecânica, né? Às vezes traumatismos, como por exemplo fraturas ósseas, rupturas viscerais, hemorragias, bloqueios cardíacos provenientes do peso, né, que a terra, que a lama ou que o componente que levou ao soterramento fez sobre o corpo da pessoa.
né, podendo aí, no caso, ser responsabilizados pela morte. Por exemplo, pessoas vítimas de desabamento, às vezes elas não morrem soterradas, né, asfixiadas. Elas morrem talvez do impacto, né, da queda de uma parede, de um muro, de um concreto que fez aí no seu corpo. Falando sobre o confinamento, pessoal, o confinamento seria, no caso, a asfixia, né, onde a vítima é colocada em um espaço restrito, com ar insuficiente, né, cujo quimismo se transforma pela respiração e ainda com excesso de vapor de água e calor. Então, essa pessoa é colocada em um ambiente restrito, com oxigênio restrito, onde se faz muito calor, né, e a transpiração é muito forte, como, por exemplo, a pessoa que ser colocada no porta-malas de um carro, né, totalmente fechado, meio-dia no centro de Teresina. Então é muito calor, é muita transpiração e pouco oxigênio para ser respirado. Né? Então a pessoa acaba morrendo vítima de confinamento. É o que acontece, por exemplo, em casos onde o bebê é esquecido dentro do carro, né? E depois aí de horas que ele foi deixado, né? Ele é encontrado aí morto, né? Vítima de confinamento, né? Um dos casos aí mais lembráveis, memoráveis, né? Seriam aí os mineiros, né? Mineradores, né? Que foram aí confinados em uma mina subterrânea, né? Por vários e vários dias, né? Então, cerca aí de 33 mineiros ficaram presos a cerca aí de 700 metros debaixo da terra em uma mina lá no norte do Chile, né? Enquanto eles esperavam o resgate, né? Previsto para demorar entre 3 a 4 meses para acontecer, né? Então, aquela situação, pessoal, 33 pessoas em um ambiente restrito, a 700 metros, né? Do solo, levaram a vários sofrerem aí sufocações, né? Então eles acabaram aí sendo colocados em um ambiente aí com uma temperatura elevada, né, entre 32 e 34 graus, né, causando aí muito desconforto, né, e potencialmente também aumentando aí a tensão, né, desse grupo. Teve também a desidratação, né, visto que a água se tornou insuficiente nesse local, né, e as questões psicológicas também, né, eles passaram aí 120 dias, né, então, mesmo eles recebendo água e alimento, também tinha a questão dos dejetos, né, que eram deixados lá, né, dejetos humanos. Então, realmente, houve aí a questão aí de um confinamento, né, mas que graças, né, aí aos esforços dos bombeiros, da equipe de resgate, não houve aí, né, maiores problemas, né, mas caso tivesse consumado, seria morte tipo confinamento. A sufocação indireta, pessoal, ou sufocação passiva, seria, né, uma das formas aí utilizadas na Idade Média como punição ou de questionar, no caso, as pessoas. Era colocada aí uma placa sobre o tórax dessa pessoa e era adicionado aí pesos, né, fazendo com que em um certo momento a vítima ela já estaria tão sobrecarregada que ela não conseguiria mais respirar, né, através da expansão dos pulmões, né, que seria comprometida, havendo uma sufocação indireta, tá certo? Terminamos aqui a nossa aula a respeito da a respeito das energias de ordem físico-química, terminando falando aí sobre o afogamento, sobre o soterramento, o confinamento e essa modalidade, tá certo, de sufocação indireta que não é mais visível, né, digamos assim, mais comum nos dias de hoje. A não ser em casos de acidente, né, quando a pessoa fica com sua cabeça, né, fora da terra, dos escombros, e apenas o seu tórax ele é pressionado aí, né, evitando a respiração, tá certo? Então, pessoal, um abraço para vocês, bons estudos. Na próxima aula continuaremos com as ordens de energia do tipo química, tá certo? Falando sobre os envenenamentos, os ataques por ácido, tá certo? Vai ser bem interessante. Um abraço, tchau, tchau.
já sabem, perguntas podem deixar aí no nosso grupo.